Bora cuidar da sua vida! Porque quem cuida da sua vida e não da do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Muito prazer, eu sou Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto mulheres do medo de falar em público. Chegando ao nosso 10º episódio dessa série 40 Dias de Fé, cujo protagonista é Moisés, esse herói da fé que tanto nos ensina por meio da sua persistência, da sua fé, da sua paciência, da sua resiliência. Eu vou repetir, acho que em todos os episódios aqui, que Moisés, ele realmente, com a sua história, ele nos fortalece a mantermos a nossa essência viva, para nós fortalecermos a nossa fé, para nós persistirmos aí naquilo que Deus colocou em nosso coração e continuarmos, seguirmos firmes e fortes e não desistirmos daquilo que nós temos aqui que queima no nosso coração. No episódio anterior nós vimos que começou aí as pragas que vão vir aí na história de Moisés, que vai acontecer ali com o faraó, com o Egito, e por conta da sua teimosia, vamos dizer assim, da sua talvez arrogância, do seu ego ferido, da questão de medir poder com Deus, dele olhar e falar assim: eu sou todo poderoso, eu sou soberano nessa terra. Quem é esse Deus para vir aqui me desafiar? Querer levar o povo de Israel embora daqui, sendo que é o povo que trabalha para mim, são meus escravos, eles me servem aqui. E aí começaram a acontecer as pragas, que são 10 pragas, e nós vimos a primeira, que foi o rio Nilo se transformando em sangue. E hoje, nesse episódio aqui, eu vou trazer mais 3 pragas, que são as que vieram a seguir da de sangue, que são as moscas. Não sei se vai estar exatamente nessa, deixa eu olhar aqui para minha cola. Não, a sequência correta é as rãs, os piolhos e as moscas. Então, como eu disse, passaram-se aí 7 dias depois que o rio Nilo se transformou em sangue. Mesmo assim, Faraó não arredou pé, continuou lá, persistiu, bateu o pé, falou: não, não vou liberar o povo de Israel. Quem esse seu Deus pensa que é? E aí, Deus passou uma nova orientação para Moisés, para as próximas pragas que estavam por vir. Então, bora lá, Bíblia na mão. Nós estamos lendo Êxodo, que é onde está a história de Moisés, e nós estamos no capítulo 8. Capítulo 8, nós vamos falar do versículo 1 ao 4. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, bora lá. Então, falou Yahweh a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, deixe o meu povo partir para que me sirva. E vamos continuar até o versículo 4. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o seu território. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus conselheiros, e nas habitações do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Só de imaginar essa cena já me dá desespero. Ver essa cena toda de tantas rãs dominando, tomando todo o Egito. Você consegue imaginar essa cena? E foi exatamente isso que aconteceu. Então o Egito foi tomado por rãs, só que dessa vez Faraó pediu para Moisés que acabasse com aquilo, que ele ia ceder ao pedido deles, que ele ia liberar o povo para ir para o deserto, enfim. E aí Moisés imediatamente falou com Deus, e aí as rãs morreram e tal. Só que o faraó não cumpriu com a palavra dele. Ele pegou, depois que aconteceu, que ele viu que as rãs morreram, que acabou tudo aquilo, ele simplesmente se manteve ali e não cumpriu com aquilo que ele tinha prometido. Aí veio o quê? A terceira praga. A segunda foi as rãs e a terceira praga foram os piolhos. E aí, vamos lá ver, vamos ler aqui na passagem da Bíblia. Deixa eu só ver aqui minha cola, gente.
Ah, tá. Então a terceira praga veio, que são os piolhos, então todo o pó da terra se tornou piolho. Imagina, gente, tudo que é terra virar piolho e saiu aí infestando toda a população. Mas mesmo assim, o faraó se manteve com o coração endurecido e não cedeu. E aí foi que veio a quarta praga, as moscas. E aí Deus tratou de forma especial a terra de Gósen, onde habitava o povo de Israel, e nenhuma mosca se achou por lá, para mostrar que ele era Deus e que estava agindo no meio dessa terra, separando quem era o seu povo e quem não era. E aí, novamente, Faraó disse que liberaria o povo de Israel, tal, cedeu e novamente não cumpriu o seu prometido. Não cumpriu com a sua palavra e manteve o pessoal lá escravizado, não liberou o povo de Israel. Olhando para essas pragas em específico, essas três que foram as que eu falei nesse episódio, eu fiquei refletindo sobre isso e trazendo um paralelo para os gigantes que nós vamos alimentando e vamos fazendo crescer dentro de nós no nosso decorrer da nossa vida. E esses gigantes são os nossos medos, são as nossas crenças, são as verdades que nós vamos criando dentro de nós, que vão. Eles começam pequenos, na verdade. Quando você tem alguma situação que te paralisa, quando você começa a criar uma crença a respeito de uma situação ou sobre você mesma, e aí começa pequeno. Só que aí, com as situações que vão acontecendo, eu vou permitindo, eu vou alimentando e fazendo com que esses gigantes vão realmente se tornando grandes. Eles começam pequenininhos, nem gigantes são. Ninguém nasce gigante, todo mundo nasce pequenininho. E aí, o que acontece? Conforme eu alimento, conforme eu vou fomentando isso, vai crescendo, a ponto de se tornar algo tão grandioso, tão gigantesco, tão gigante, que me paralisa. Que eu tenho um medo tão grande disso tudo, que aí eu começo a permitir que isso me congele, não permita que eu avance. E aí eu fiquei pensando, fazendo um paralelo com os bichinhos, esses animais, que eram as rãs, os piolhos e as moscas. Que se a gente for olhar de uma forma natural, vamos dizer assim, no habitat natural deles, na quantidade normal que tem ali na natureza, que traz o equilíbrio natural das coisas, elas são inofensivas, né? Lógico, eu não curto rã, piolho não é legal, mosca também é um bicho que me irrita muito. Mas quando eles estão ali na quantidade deles, a gente sabe lidar, a gente, enfim, consegue se relacionar de uma forma tranquila. Mas quando vem numa proporção tão grandiosa como foi aí no que aconteceu nas pragas, fica de uma forma insustentável. Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa acontecendo, como que eu lidaria com isso. E assim é com os nossos gigantes. Quando nós alimentamos demais, quando nós permitimos que eles se tornem tão grandiosos a ponto da gente não conseguir controlar, eu vejo como sendo a mesma situação das pragas lá do Egito. E aí a gente precisa lidar com eles antes que eles se tornem gigantes. Mas aí você pode me dizer, nossa, Catita, mas para mim já é gigante, eu já não sei como lidar, como que eu vou fazer com isso? A única forma da gente lidar com os nossos medos, da gente vencer os nossos medos, é encarando, é realmente fazendo um pouco, dando alguns passos e olhando para esse medo. Porque enquanto eu me escondo, enquanto eu fujo, enquanto eu fico permitindo que ele me paralise, ele só vai aumentando. Você só está aumentando, você só está alimentando para que ele realmente seja gigante. E como que eu vou apequenar esse gigante? Como que eu vou diminuir a influência que ele tem mediante a minha vida? Quando eu começo a encarar de frente, quando eu começo a ter pequenas atitudes, fazer pequenas ações que vão olhando, que vão me permitindo olhar para esses gigantes de uma forma diferente, que eu vou olhar e falar assim, opa, esse cara aqui talvez ele não é tão assim gigantesco. A gente fala, né, a gente brinca que é um monstro de 7 cabeças, é um bicho de 7 cabeças. Na verdade nem tem 7 cabeças, às vezes tem uma cabeça só e nem é tão feia assim. Você olha e fala assim, nossa, parece até um ursinho de pelúcia, de tão dócil que é. Só que a gente só vai ter essa percepção se a gente encarar, se a gente for corajosa, forte o suficiente para fazer pequenas coisas. Não precisa começar de uma forma grande, não. Eu sempre falo, sonhe grande, comece pequeno. Então começa pequeno, vai fazendo pequenas coisinhas, pequenas ações, tenha pequenas atitudes
que vão mudar essa sua forma de enxergar os seus gigantes, mas você precisa encará-los. Você precisa olhar para eles e falar assim: será que é tão grande assim mesmo? Comece a fazer pergunta. Será que realmente é tudo isso? Será mesmo? Dê para você o privilégio da dúvida e vá fazendo aos poucos, que aí você vai ver o quanto que isso vai diminuir e a influência disso também vai realmente reduzir demais na sua vida. E muito importante, algo que é fundamental para você conseguir encarar de frente os seus gigantes. Lembre-se de várias passagens que nós já vimos aqui na história de Moisés. Deus sempre fala para Moisés: eu estarei contigo. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Então, lembra de quem está com você, de quem está segurando a mão, de quem está te desafiando a encarar esses medos, porque existe algo muito maior do que tudo isso que você criou na tua cabeça, há algo muito gigantesco te esperando, que é o chamado de Deus no seu coração. Só vai, lembra de quem está com você. Eu espero de coração que essa série esteja fazendo sentido para você, que esteja te ensinando algo, assim como está me ensinando muito. Eu tenho realmente evoluído muito como ser humano, como filha de Deus, como pessoa que estuda, que quer ter mais conhecimento sobre a Bíblia, sobre as histórias bíblicas, sobre as histórias dos homens da fé, assim como foi Moisés. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você realmente está sentindo que tem te ajudado, tem te ensinado algo, já me segue, já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para que quando eu colocar um vídeo novo, eu vou colocar vídeos durante 40 dias, então toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificada, já vai ficar sabendo para você assistir. Curte, compartilha com uma amiga, com uma pessoa que você olhou, sentiu aqui quando estava assistindo o vídeo, falou assim: nossa, se essa mensagem precisa chegar até essa pessoa, compartilha, leva, espalha essa mensagem para mais pessoas. Curte, não deixa de curtir, porque isso ajuda muito o YouTube engajar o vídeo, engajar o canal. E bora cuidar da sua vida. Até o próximo vídeo. Bora!